Bom, bom dia de novo para todo mundo que está aqui presente. Vou dar início agora à mesa 2 do nosso simpósio. Ela tem como nome Migrações e Comunicação. Daí eu queria lembrar também para quem está presente, a gente tem um QR Code ali atrás da Core, então vocês podem marcar a lista de presença, né? Confirmar a presença para depois garantir certificados. E, enfim, essa mesa a gente conta com 4 pessoas queridas. A gente tem a Adriana Cristina Alves do Amaral, que vai apresentar um trabalho chamado A Comunicação Intercultural na Reconstrução das Identidades Laborais das Migrantes, História de Vida das Mulheres Bolivianas em São Paulo. Depois a gente tem o trabalho da Camila Escudeiro, chamado Estudantes de Medicina Brasileiros no Paraguai, uma breve revisão de literatura. Depois a gente passa para o trabalho da Marília Moreira Ravanello, chamado Ética no Tratamento Midiático das Migrações, da Produção à Recepção. E para finalizar, a gente tem o trabalho do Daniel de Moura Pinto, que é chamado Habitar em Movimento como Gesto Relacional. A experiência afrodiaspórica brasileira em República, de Grace Passot. Então, eu queria começar dando a palavra à Adriana, para que ela apresente o trabalho. Olá, tudo bem? Bom dia a todas e todos. Eu sou a Adriana, sou jornalista veterana e sou pesquisadora muito neném, tá, gente? Muito recente. Então, eu estou aqui muito feliz, é a segunda vez que eu participo, né, do simpósio. Agradeço que tem muitas referências aqui. Murra, minha maravilhosa, porque todo mundo está elogiando, tem que elogiar demais a minha maravilhosa orientadora Camila Escudeiro, que é a razão de eu estar aqui pesquisando migrações, que eu comecei com um trabalho, mas ela me resgatou do limbo, e eu estou aqui. Meu orientador se desligou da universidade e a Camila me acolheu. E muitas pessoas aqui, eu aprendi muito hoje e aprendo sempre, né? Não sou uma mulher migrante e estou aqui realmente para estudar e aprender, principalmente com as minhas futuras entrevistadas. Eu quero ler uma passagem que me ajudou no corpus, né? A definir. Porque a princípio a gente tinha pensado em estudar toda a América Latina, mas é muita gente, impossível, né? Aí eu tenho um livro que é a minha referência, Se Me Deixam Falar, de Moema Weser, e essa é a frase. Que me autorizou, né? Eu sinto que ela me autorizou a pesquisar. Que lindo seria que muitos mais escritores, jornalistas, gente que faz pesquisa, se dedicasse a esse tipo de trabalho e recolhesse o depoimento das mulheres camponesas, das operárias, das empregadas domésticas e de muitos outros, inclusive de homens que estão no anonimato e que têm muito que contar, que são heróis anônimos ou que têm muita sabedoria sobre assuntos diversos. Muitos mais gentes poderia contribuir para que se possa entender melhor nossa realidade e não pensar que a história é apenas de uns quantos, não é verdade? E eu digo que eu não sou migrante, mas os meus filhos têm sangue migrante, porque a minha sogra é uma mulher libanesa. Vamos lá? Eu estou começando só, tá, gente? É o meu projeto de pesquisa, então eu estou bem no começo mesmo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre eles. O título já diz tudo, né? O meu foco é a comunicação intercultural, trazendo a questão do trabalho. E como que o
trabalho, ele é responsável também, né, pela construção, reconstrução das identidades. Pode parar, por favor? E a ideia é exatamente isso, né? Estudar como essas protagonistas, que são as mulheres migrantes bolivianas que vivem na cidade de São Paulo, na capital, a partir do trabalho delas, a partir da história, mas trazendo isso para a nossa realidade. Porque toda a migração, ela tem uma história. E a história das bolivianas está muito ligada à questão da indústria do vestiário. Mas isso mudou, né? A gente são... A migração boliviana, ela veio com muita intensidade na década de 1980. E como é que está agora? Esse é um dos lados da minha pesquisa, por favor. E trazendo muito para essa questão da feminização da migração, porque, como diz a OAB Migra, é bem recente, né, 2022, o aumento do número das mulheres foi devido ao incremento das migrações nos países do Sul-Sul. E olha só, eu já tinha sentido isso quando eu trabalhei no sindicato, né? E a gente via muitas mulheres vindo sozinhas e sendo responsáveis pelas suas famílias e deixando as suas crianças e elas falando, felizmente chegou o celular, né? E elas matando as saudades pelo celular em chamadas de vídeo, né? E essas mulheres, e também homens que ficaram nas suas regiões para não perderem as suas casas, e as mulheres vindo aqui para trabalhar, inclusive para fomentar. E em 2022 foi registrado 151.155 imigrantes. E, poxa, 762 mulheres. Mulheres em idade laboral, mulheres ainda em idade fértil, mulheres que ainda estão produzindo, né, responsáveis pelo trabalho. Então, como eu disse, entre 80 e 90, os bolivianos eles eram numericamente os maiores imigrantes. Isso foi diminuindo, mas nós temos na cidade de São Paulo, me chamou a atenção no trabalho de vocês, na cidade de São Paulo a gente tem cerca de 300.000 imigrantes bolivianos. É uma comunidade bastante grande ainda, né? E vocês vão ver que foi diminuindo, né? Está diminuindo esse fluxo de imigração, mas é um fluxo ainda bastante importante. E muitos nasceram aqui, são filhos, são netos, já são brasileiros, mas que também carregam essa questão da comunicação intercultural e essa questão da identidade, da cultura. Por favor. Em relação ao trabalho, que é o meu foco, né? 68,6% na participação de mulheres imigrantes na atividade laboral entre uma década, 2011 e 2021. Então, são, poxa, metade, né? Metade dos trabalhadores. Então, mostrando que essa questão da feminização é bastante importante mesmo e é bastante atual. A faixa etária entre 20 e 59 anos, então são mulheres em idade produtiva, né? E bacana que a gente tenha assim, um número bastante dessas mulheres, não no trabalho informal, apesar de a gente ainda ter a baixa remuneração, a questão da insalubridade, a questão da limpeza, asseio, conservação, que geralmente é onde essas mulheres são recebidas, muito por conta do idioma também, mas muitas mulheres elas estão no trabalho precário, mas elas estão regulamentadas, né, com carteira assinada e tudo mais. Objetivo geral, vou falar bem brevemente, tá? Verificar de que maneira o trabalho impacta na reconstrução de identidades e histórias de vida das mulheres bolivianas em situação de imigração de São Paulo. Aprendi com você, aprendi com os meus colegas, e eu também vou pesquisar história de vida, história oral, que eu acho que é bem bacana, né? Essa coisa de você desvelar uma coisa que não é sua, que é do outro, e a gente só ser uma ponte para isso, né? Eu vou estar lá só nas considerações finais, né? E assim, bem brevemente também, tem todo, né?
contribuir para descobrir um pouquinho mais novos achados sobre a feminização, a questão da psique, a importância da psique, quem sabe, né, contribuir um pouquinho para o estado da arte, mas o mais importante que me impacta, mesmo que eu sou jornalista, né, é a história oral, as histórias de vida. Pode passar, por favor? O problema de pesquisa é de que maneira o trabalho impacta na reconstrução e a nossa hipótese que a atividade laboral ela não só impacta na história de vida, mas para as pessoas, os colegas, a comunidade e as outras pessoas que estão no entorno também. Por favor. A justificativa, bem rapidinho também, a estudar e refletir sobre a presença feminina migrante boliviana através do seu trabalho, de que maneira a atividade laboral contribui, afeta, promove, e falando das diferentes gerações, né? Não só a migrante de longo termo, mas as outras que vêm depois, e tudo, né? Tudo que está relacionado, um pouco de tudo que está relacionado a esse universo de ressignificações. Por favor. O referencial teórico tem um pouco de todo mundo aqui, mas também tem um pouco de Conceição, também tem um pouco de Fernanda, tem de Camilo Escudeiro, tem do Ohá e tem do Otávio também. Tá todo mundo lá um pouquinho, tá? Porque eu estou aprendendo com vocês. A história é viva e a pesquisa é viva, né? Mas também, o ponto de partida, Mohá, e o seu livro é a minha Bíblia, né? Está lá, que é a comunicação intercultural. Um pouquinho de trabalho, muito do Muniz, está lá. Gente, apesar de tudo, Santos é uma pessoa que ainda mora no meu coração e a gente não pode apagar, né? A gente pode refletir com ele, mas ele mora, o Boaventura de Souza Santos, ele está lá. Não vou tirar não, tá? Vamos lá, gente. Para o próximo. O referencial metodológico, vou também resumir bastante. Revisão de literatura, está lá a minha maravilhosa orientadora. Badan, né? Porque eu vou analisar a cobertura hegemônica e não hegemônica, né? Voltada para a comunitária, a história oral. E, claro, todo esse trabalho vai ter que ser passado, submetido a um conselho de ética, porque a gente está trabalhando com pessoas. Certo? Vamos lá? Aqui a projeção da tese, como eu disse, é o começo ainda, né? Eu ainda estou e vou qualificar em breve, se Deus quiser você. Volta um pouquinho, por favor. O capítulo 1, migração, trabalho, comunicação, construções identitárias a partir das perspectivas intercultural e decolonial. O 2, a migração boliviana em São Paulo, a questão da feminização e interseccionalidades, que eu acho que isso é chave no meu trabalho, são as interseccionalidades. Capítulo 3, o espelho midiático, que a questão da hegemônica e não hegemônica, e as histórias de vida, preservando a essência e comunicando as interseccionalidades, né? Aqui é uma trabalhadora boliviana, no caso dela é uma trabalhadora informal, foi feita numa feira lá em São Paulo, numa festa da comunidade boliviana. Como eu disse, eu estou apresentando o meu projeto de pesquisa, eu aceito contribuições de todos aqui e espero que eu consiga fazer jus a essas mulheres trabalhadoras, migrantes, e que eu consiga contribuir um pouquinho para a academia. Obrigada. Bom, obrigada, Adriana. Agora eu passo a palavra para a Camila Escudeiro. Eu já apresentei o título do trabalho. Então, por favor, Camila. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Uma alegria muito grande estar aqui hoje.
A Fernanda falou um pouquinho na apresentação dela que ela é da época que não tinha celular, e eu vou falar um pouquinho que eu sou da época da primeira edição do simpósio, né, que ajudei a organizar, fui orientanda do Mohamed no doutorado, fiz o doutorado aqui, já faz tanto tempo, né? Mas é sempre uma alegria voltar e rever amigos queridos. Guilherme esse ano está aqui também com a gente, também foi um dos precursores aí. Bom, o trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho bem inicial, né, que a gente está começando agora. Na verdade, depois que eu terminei o doutorado, ainda pesquisei muitas coisas na área da imigração e continuei esse trabalho. E aí acabou que eu fiz um trabalho para a OIM em 2021 sobre imigrantes brasileiros no exterior. E aí esse trabalho foi repercutindo e foi sendo continuado, e hoje a gente tem uma plataforma de dados sobre brasileiros no exterior, uma plataforma que a gente está ainda começando, né? Ela foi lançada no começo do ano. E aí a gente tem feito alguns trabalhos relacionados a essa temática, né? Então, nessa plataforma também trabalha o Otávio, que é um grande parceiro. E esse projeto que eu vou apresentar aqui é um projeto que a gente está começando agora, que está sendo feito, inclusive, com a Heloísa Dalpozo, que ela é doutora também e está fazendo pós-doc na Unila. E ela colabora bastante com a nossa plataforma. A nossa plataforma tem um comitê de pesquisadores, e aí a Heloísa faz parte também, e esse trabalho que eu vou apresentar aqui, a gente está fazendo com ela. Eu, Otávio e ela. Pode passar, por favor? Bom, a gente chamou a atenção, né, a nossa atenção, muitas reportagens que vêm saindo sobre estudantes de medicina no Paraguai, brasileiros, né, principalmente por conta da violência, que tem tido muita repercussão, mas o nosso objetivo é pesquisar antes, né? Como é que está organizada, por que essas pessoas vão estudar medicina lá, se é uma migração relacionada à questão do retorno ou não, né? Se é provisória e volta, como é que estão esses fluxos. E ainda há poucos dados, né? Então, não há dados oficiais sobre o tamanho dessa população. Tem estimativas que falam que são 20 mil, 30 mil pessoas, mas a gente ainda está numa fase bastante inicial pesquisando esses dados, né? Então, a gente percebe que o fácil acesso às universidades de medicina paraguaias e o baixo custo relacionado às universidades do Brasil, eles são chamativos, né, para que essas pessoas, principalmente oriundas do norte, do nordeste do Brasil, vão ou para cidades paraguaias ou para cidades de fronteira, e lá começam a cursar medicina. Então, o objetivo é investigar a partir do campo da comunicação, né, e aí todo o conceito de comunicação intercultural, que a gente tem trabalhado, tem visto aqui até agora, o perfil, as condições de vida, as formas de organização e de construção das identidades brasileiras, dos brasileiros que se deslocam, né, das diversas regiões do país e estabelecem residências em cidades fronteiriças, principalmente em Pedro Juan Cabaleiro e a Cidade do Oeste. Essas características podem ser identificadas por meio da perspectiva, né, das mediações socioculturais, a gente está acreditando nisso, materializadas neste caso, em práticas comunicativas transfronteiriças, em redes transnacionais estabelecidas e sejam modelos físicos, né, virtuais, internacionais, em fluxos diretos e indiretos. Então, assim, é uma pesquisa que ela vai, como eu disse, ela está começando agora, ela tem muito chão pela frente, mas ela vai abarcar tanto análise de jornais, de reportagens, mas análise de redes sociais também, do que a gente tem trabalhado como a Web Diáspora, né? E também dados que a gente tem conseguido junto ao Ministério da Educação, principalmente por conta da revalidação do diploma, né? Que depois esse pessoal estuda lá e como é que vai trabalhar no Brasil. Então, a gente tem corrido atrás desses dados também. E pesquisa de campo, né, nas próprias universidades paraguaias e entrevista desse pessoal.
Pode passar, por favor. Então, o estudo vai ser desenvolvido em 12 meses, né, que a gente planeja, né, que envolve pesquisa teórica e empírica, de abordagem quantitativa e qualitativa. Então, a gente está partindo de uma revisão de literatura, né, com pesquisas anteriores que já foram feitas dessa temática, mapeamento e amostragem dessa população, aplicação de questionário, entrevista à profundidade e análise do material jornalístico e redes sociais virtuais também. Bom, o que a gente espera, né? Entre os resultados, destaca-se adquirir dados estatísticos, né, de caráter socioeconômico, informações e conhecimentos capazes de revelar, entre outros aspectos, se os estudantes moram no Brasil e deslocam-se para o Paraguai apenas para estudar ou acabam estabelecendo residência no país vizinho. A gente sabe que a migração brasileira para o Paraguai é um dos fluxos mais antigos e iniciais, e tem uma população bastante grande, e que inclusive já está bastante integrada, né, ao país, tem uma legislação lá bastante avançada com relação ao estrangeiro, que pode voltar e pode ocupar cargos públicos, então isso tudo acaba também, né, favorecendo e fortalecendo os elos. E aí a gente também está tendo uma conversa bastante importante com o consulado, então, do Brasil no Paraguai. Então, a gente tem essa perspectiva aí de pensar um pouquinho também em políticas públicas, né? Até por conta dessa revalidação do diploma, que é um ponto muito importante para esse público. E aí, dessa forma, compreender o grau em que os migrantes plantam suas raízes no território de destino, se estabelecem na forma, nas características e em propostas concretas da vida cotidiana, marcada por referências interculturais, além de avançar um pouquinho no desenvolvimento da ideia de pensar a comunicação como uma ciência pós-disciplinar, né, que o professor Muniz Sodré trata muito naquele livro, A Ciência do Comum. A gente, como aluno do Sodré, também sempre tem essa referência muito grande. Pode passar. E aí, a revisão de literatura, que foi a parte só que a gente já concluiu, mas que eu trouxe um pouquinho aqui, que a gente vê uma produção muito recente de pesquisas sobre esse tema, né, com os primeiros estudos publicados há cerca de uma década. Então, apesar de estarem se estimando aí uma população muito grande, né, que a gente está trabalhando aí com uma estimativa de 30 mil pessoas, só vem sendo estudado muito recentemente, né, esse processo. A gente vê uma interdisciplinaridade da temática, né, explicada aí, a gente até traz o conceito de itinerário epistemológico do imigrante, do SAIAD, né, que fala que a imigração é um fato social completo, que acontece no entrecruzamento de todas as áreas do conhecimento, porque ele pode ser estudada do ponto de vista de vários campos, né, do direito, da economia, da psicologia, da comunicação e por aí vai. Então, a gente tem esses estudos muito espalhados por essas áreas do conhecimento, entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente tem estudos também, majoritariamente de abordagem qualitativa, associados a universidades que, de alguma maneira, vivenciam essa realidade, seja por sua localização geográfica, seja por questões ligadas às características do próprio fluxo estudado, cujas estatísticas oficiais são completamente desconhecidas. Então, a gente tem universidades, por exemplo, a UNILA, que faz bastante trabalho sobre isso, ou mesmo a Universidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que fica ali na fronteira, né, com Ponta Porã. Então, são centros que, de alguma maneira, vivem essa realidade e que acabam se interessando por esses temas. E sobre o foco dessas pesquisas, há múltiplas questões abordadas, com ênfase em políticas públicas, né, principalmente na questão da revalidação do diploma, composição do sistema educacional, tanto do Brasil quanto do Paraguai, aspectos socioeconômicos envolvendo os dois países, porque a gente já tem notícias, inclusive, de que em algumas cidades faltam creches para crianças, para filhos desses brasileiros que vão estudar lá, porque tamanho, devido ao tamanho, né, e a questão do impacto, e questões de fronteiras e questões interculturais também. Pode passar? É isso, gente. Obrigada.
Bom, obrigada, Camila. Foi ótimo. Agora eu queria passar a palavra para a Marília, que já foi apresentada também no início. Marília, por favor, pode falar. Oi, gente. Eu sou a Marília, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria. Sou orientanda da professora Liliane Brignoff, que o professor Mohamed falou ali no início. E trago aqui para vocês um recorte da minha pesquisa de mestrado. Então, é intitulada Ética no Tratamento Midiático das Migrações, da Produção à Recepção. Esse é um recorte, então, da minha pesquisa. Bom, só para trazer um panorama aqui para vocês, então, por que eu resolvi pensar em ética da mídia, né? Foi principalmente por causa das transformações tecnológicas, né? Surgimento de diferentes mídias, de diferentes atores sociais atuando nas mídias e de novas configurações na comunicação. Quando a gente pensa em ética, sempre pensa na ética jornalística, né? Mas a gente tem muita gente produzindo conteúdo, trabalhando com comunicação que não tem uma formação específica e não passa por um caminho de estudo de ética, né? E aí, pensando também nas migrações, nas pessoas migrantes, que elas são temática em tudo, em novelas, em podcasts, em documentários, e não só no jornalismo, que sim é regido por códigos de éticas em diferentes países. E aí, pensando também que a ética global de mídia deveria ser uma premissa na comunicação, né, eu trago isso para o meu trabalho, chego em códigos éticos de segunda geração, né, que são os parâmetros éticos que eu escolho utilizar para pensar a minha pesquisa. Então, o objetivo do trabalho é refletir sobre essas orientações éticas para a produção midiática a respeito das migrações. E a minha pesquisa de mestrado, então, a ideia é investigar a percepção de pessoas migrantes sobre os aspectos éticos e interculturais que permeiam o tratamento midiático das migrações. Bom, então, basicamente a minha teoria de ética ela é suportada por diversos autores, mas principalmente Stephen Ward e o Gasnar. Então, o Ward fala que questões de grande impacto, como são as migrações, que impactam e exigem a cooperação de diferentes países, elas precisam ser orientadas por normas e princípios para uma ética global de mídia. Né? Não pode, ele critica muito o provincianismo de olhar só para a ética de um país, para os valores de um país, para esses valores que são globais. Então ele traz que o poder global da mídia ele também implica em uma responsabilidade global, né? Então tem que sair desse olhar local e ir para um olhar, para uma perspectiva global de mídia. E aí tem o professor Hugo Asnar, que ele já há muitos anos ele questionava e criticava a ausência de valores globais em códigos de ética da comunicação. Então ele pensa que os cidadãos eles são sujeitos que consomem a mídia, então eles são capazes de criticar e de apontar critérios de responsabilidade na produção de conteúdo. Né? Então ele traz o compromisso das entidades, dos cidadãos, das organizações de coletivos em construir parâmetros éticos. Né? E aí é o que ele chama de códigos éticos de segunda geração, que seriam o quê? Aqueles guias de comunicação sobre diferentes temas, guia de comunicação sobre a crise climática, guia de comunicação sobre a infância. Então, aqui o meu estudo é sobre guias de comunicação sobre as migrações. Né? Então, eu opto por trabalhar com esses guias como parâmetros éticos para depois trabalhar a percepção dos migrantes a respeito da ética na mídia, sobre as migrações. Então, para vocês saberem qual foi o caminho metodológico que eu percorri para chegar nesses guias, então. Trabalhando com materiais disponíveis gratuitamente na internet, em português, inglês e espanhol, porque são os idiomas que eu domino. Né? O mecanismo de busca, então, foi só o Google, e aí o Google que me levou para os sites, né? Governamentais, intergovernamentais, de diferentes organizações da sociedade. Aqueles guias que estavam hospedados em sites quaisquer, ou hospedados em algum blog que não fosse da organização, eu não utilizei porque daí eu não tinha como saber se aquele guia ainda estava válido ou se ele não foi só um teste, só algum projeto. Bom, então os termos buscados para eu chegar nesses guias foram guia, manual, código, recomendações, orientações, sempre junto com comunicação, mídia e jornalismo, junto com comunicadores, jornalistas e profissionais e junto com migrações, migrantes e refugiados, traduzindo então para os outros idiomas também. E aí nisso eu cheguei em 41 guias, então são 41 materiais, de um período que inicia em 2008, vai até 2023. Então tem abrangência global, tem abrangência de regiões, de países e de estados. Então tem alguns países em que cada estado tem o seu guia de comunicação para as migrações.
Então, a maioria dos guias ali é voltado para o jornalismo e para jornalistas, mas a gente compreende que eles podem trabalhar com o tratamento midiático das migrações em geral e pode ser orientado para quem produz conteúdo sobre as migrações. E quase todos os guias eles são construídos ou apoiados por jornalistas ou grupos de mídia, né? Então, que são pessoas que conhecem o campo e sabem as possibilidades do campo também. Bom, então a primeira análise que foi feita foram de 3 guias, eu trouxe os 3 para vocês. Um guia que é um guia mais global, que é um guia para jornalistas freelancers. O guia da Acnur, que é o guia mais atual do Brasil, que é de 2020. E um guia da Espanha, que foi organizado pelo Oxfam. Então, não sei como é que está meu tempo, mas vou tentar rapidamente falar aqui para vocês. Beleza. Então, quais são as orientações éticas para o tratamento midiático das migrações? Assim, um resumo do que esses 3 nos apontam. Cuidar com as dinâmicas de poder, né? Ter uma vigilância, sempre uma relação entre o profissional e a pessoa que está sendo entrevistada, ou a pessoa sobre a qual tu está contando a história, ou sobre o tema que tu tá abordando, né? Sempre explicar o potencial alcance daquilo que tu está falando sobre. Né? Principalmente quando a gente pensa em pessoas refugiadas, que às vezes elas estão em condição de refúgio ou solicitantes de asilo por fuga de alguma questão específica, sempre conversar com a pessoa, isso que está me falando tem tal potencial de alcance, então isso pode te afetar de que forma. Fala também sobre o repertório dos profissionais, ficar o tempo inteiro se atualizando. O que está acontecendo hoje no mundo pode ser que daqui a 2 meses não aconteça mais. Pode ser alguma coisa que tu fale hoje sobre religião, daqui a 10 dias já não funcione mais. Então, está sempre em constante atualização. Ter uma diversidade de fontes e respeitar a privacidade e o anonimato dos participantes quando eles quiserem, porque muitas pessoas querem falar sobre e querem ter suas identidades reveladas. Né? Então, sempre lembrar de perguntar isso, as pessoas querem ter suas identidades reveladas. Cuidar quando trazer fotos, né? Quando for falar assim, o refúgio no Brasil, não tem por que trazer uma foto de um campo de refugiados da Europa. Né? Vai trazer uma travessia Bósnia-Croácia para falar sobre o refúgio no Brasil. Então, sempre trazer uma relação das fotos com o lugar onde tu está trabalhando. Com relação a terminologias, algo que a gente ouve bastante, né? Evitar alguns termos como inundação, onda, enxame, infestação. Ter muita cautela com o uso da palavra crise, porque a crise ela não é migratória. A crise ela é econômica, ela é política, ela é humanitária, e ela nunca está relacionada a gente, ela nunca está relacionada a pessoas. A crise está relacionada a outra coisa, a países, a fronteiras, né? E aí, pensar na diversidade de pautas, né? A gente não tem que trazer só o problema, então, trazer as competências, os saberes, as contribuições das pessoas migrantes, né? E aí, pensar sempre também por que essas pessoas estão se deslocando, né? O que acontece no país delas para elas virem para cá. Trazer a crise nesse sentido, a crise do que está acontecendo lá. Então, só para vocês saberem os meus próximos passos, então, dentro da minha dissertação, eu vou analisar 10 guias, tá? E aí, dentro desses 10 guias, eu optei por trabalhar com duas temáticas dentro dos guias, que é a atuação dos profissionais e a construção do conteúdo, como que esses guias norteiam a atuação do profissional e a construção dos conteúdos. Então, eu vou analisar os 3 guias do Brasil, né? Um guia global, um guia de cada continente, um guia da Espanha, por ser o país com o maior número de guias. Né? A Espanha, a gente chega a ter os estados, tendo guias específicos para cada um dos estados. Um guia que seja apoiado ou produzido por poderes públicos, um apoiado ou produzido por agências da ONU, um que aborde especificamente pessoas refugiadas e um que aborde a migração de venezuelanos, porque é uma situação muito próxima da gente. Né? Por mais que a minha pesquisa ela não delimite geograficamente nem os imigrantes que eu estou entrevistando, eu tenho referência, nem a mídia, então eu estou trabalhando tudo como transnacional, não quis fugir da questão da Venezuela. Então, os guias brasileiros aqui eu quis trazer para vocês que são 3, um de 2020, que é do Acnur, que é a cobertura jornalística humanitária, guia do Acnur para profissionais e estudantes de comunicação, o guia de 2019, que foi escrito pelo Rodrigo, do Migramundo, que é Migrações, Refúgio e Apatridia, guia para comunicadores, e um guia de 2013, que é da professora Denise Cogo, junto com a pesquisadora Maria Vadé, que é Guia das Migrações Transnacionais e Diversidade Cultural para Comunicadores Migrantes no Brasil. Então, são esses 3 guias que vão estar dentro desses 10 que eu vou analisar. É isso. Obrigada. Bom, obrigada, Marília. Foi ótimo também.
Agora, para encerrar, a última pessoa a falar na mesa, Daniel, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar participando de novo do simpósio. É a terceira vez que eu participo do simpósio. Eu já participei 2 vezes como orientando a professora Liliane, também da UFSM. Fico muito feliz de ver companheiros de trabalho como o Curi, como a Jaque, trabalhando comigo lá no Migrade, na UFSM. Mas, enfim, gente, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente, porque eu me propus... Agora você está na UF. Perdão, gente, eu esqueci de me apresentar agora. Agora estou na UFS, orientando o professor Fernando Rezende, trabalho juntamente ao LAN, que é o Laboratório de Experimentação e Pesquisa de Narrativas de Mídia. Trabalho com foco principalmente na crítica decolonial, universalismo temporal e a totalidade da espacialidade, a partir de uma leitura das relações disruptivas do espaço-tempo nas narrativas diaspóricas sul-sul, para pensar o que eu chamo na minha tese de horizonte de futuro de resistência, para pensar uma possibilidade de coexistir. Mas, enfim, gente, preparei uma apresentação um pouco diferente, porque eu me proponho a fazer uma análise narrativa de um filme da atriz, dramaturga e curadora Grace Passot. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazendo essa análise, e essa análise faz parte de uma discussão muito importante que eu tenho na minha tese, principalmente no que concerne a perspectiva metodológica e teórica, eu vou contando um pouco desse curta, porque é um curta de aproximadamente 15 minutos, ele está disponível no Vimeo, ou Vimeo, exatamente. Então ele está aberto, eu posso mostrar ou pelo menos enviar o link para vocês em outra oportunidade. Mas como não tem essa oportunidade agora, porque ele tem 15 minutos, eu vou contando, e para isso eu fiz um roteirinho para que a gente não se perca no andar da história. Pode passar um pouquinho? Bem, Graciane Paz de Souza, mais conhecida como Grace Passot, é uma mineira de Belo Horizonte, é atriz, diretora e curadora, atua nos filmes No Coração do Mundo, Temporada, Praça Paris e no Vaga Carne. Ela é amplamente premiada, mas o que ela mais impacta, pelo menos na condição estética dela de pensar a afrodiáspora, é pensar a partir sobre a perspectiva do quilombismo e pensar as disrupções que acontecem na relação espaço-temporal entre o passado, presente e futuro do que é ser negro e imigrante no Brasil. Bem, gente, então eu vou passar e vou apresentando o trabalho para vocês. Bem, antes de mais nada, quero enfatizar que a leitura desse enredo do filme segue um caminho não linear, não descuidando dos enredamentos dos seus personagens e de seu espaço-tempo, ao mesmo tempo visando as rupturas que indicam os movimentos da narrativa. Dessa forma, nos colocamos mais atentos aos desdobramentos que a vivência do habitar abre enquanto possibilidade, do que propriamente nas concordâncias que nos levam a afirmar um lugar de si mesmo. A relação que avaliamos no filme República vem da metáfora lar-nação, a partir de um habitar que depende de uma existência múltipla, como dimensão ontológica da relação do ser com o lugar. Penso a disrupção como indas e vindas, incertezas que contrariam o anseio da historicidade por um fato, o aproximando mais das prestas do humano do que do universal. É importante frisar que esse universal é o que permite pensar o humano apartado da natureza, condenado a descobri-la fora de si, enquanto constitui um mundo que totaliza sua existência. Trazendo essa realidade para o contexto dos movimentos das diásporas negras no sul global, nos deparamos com uma brutal violência de arbitrariedade, que é imposta ao corpo colonizado, que é naturalizado na sua condição de não ser, como se este fosse uma abreviação do seu horizonte com o mundo. A personagem de Grace Passot encarna sua negritude na dimensão ampla dos sentidos que a colocam em relação a um lugar habitado. À medida que o lar é vivido, nas suas fraturas, se evidenciam, é nesse momento que Grace Passot nos convida a pensar e sentir uma abertura, para além da totalidade do espaço-tempo que aprisiona o corpo negro na insignificância do não ser. Bem, a partir disso, passamos a pensar a relação do habitar com o sujeito diaspórico e a sua resistência ontológica na constituição da diferença. Esse trabalho ele consiste necessariamente na divisão de 3 momentos desse curta-metragem, onde vão se evidenciar essas disrupções temporais e a relação que a personagem constrói com si mesmo e com o outro, que é representado nesse curta-metragem a partir da ideia da exterioridade, e como se constitui essa condição de habitar sendo negra no Brasil. Bem, como eu não posso mostrar o filme para vocês, então eu vou ter que ilustrá-los. Eu trouxe algumas imagens e eu vou falar especificamente desses momentos de disrupção. Bem, o primeiro exemplo, e aí eu já vou contando um pouco da história, o primeiro exemplo nos coloca diante de uma circularidade temporal arrebatadora.
Trancada em seu apartamento devido à pandemia, a personagem de Grace passou a corda do sono com uma ligação que informa que está vivendo um sonho, como podemos ver na imagem acima. No entanto, este sonho não é sobre sua vida, mas sobre o Brasil, que é a sua casa. O Brasil é um sonho e, como todo sonho, o Brasil pode chegar ao seu fim. A tônica da personagem certifica que a validade científica, se aquilo é verdade, como é que um país pode chegar ao seu fim e o que isso implica diretamente nela. Percebendo o fim do Brasil como nação, a personagem grita de felicidade, expondo um alívio secular. Consequentemente, enquanto ela dirige seus gritos para a janela, como um alívio, ela observa um sujeito errante do lado de fora que grita de volta para ela. Interessa-nos a circularidade que levanta dúvidas sobre a superação da realidade por um sonho. Como pode ser a realidade do Estado-nação se, ao mesmo tempo, uma construção ficcional criada? A ruptura temporal que se sente aqui pode ser resumida da seguinte forma. A suposta realidade, que é a temporalidade contínua da vida, parece finalmente reconciliar-se com seu próprio universal da história linear e chegar ao seu fim, como se o Brasil, na sua promessa de nação, conseguisse finalizar no sentido estrito do que significa ser esse ser nacional. Grace passou por um paradigma que responde ao propósito de compreensão universal do tempo, mas, contraditoriamente, produz uma felicidade de uma possível abertura para outros horizontes do mundo. Se agora eu, que nunca pertencia ao Estado-nação de fato e sempre fui colocado como uma insignificância do não ser, o que se abre diante de mim agora que esse Estado-nação não existe mais como uma forma lúdica de se pensar e se habitar? Finalmente pode sair da nação que habitava como seu lar, na sua inalienável condição de estar e não estar lá, do conforto desconfortável de tentar viver, tendo que assimilar a uma premissa que não pode ser assimilada por ela mesma, como essa figura universal do que significa o ser nacional. Voltaremos a esse momento no decorrer da análise. Segundo exemplo, exausta da intensidade de sentir esse paradoxo, a personagem nos guia para o segundo momento de ruptura. Agora, de repente, inesperadamente aos olhos do espectador, a personagem termina a encenação no ato e deixa a câmera flutuar em um debate sobre sua performance. Ela literalmente abandona o filme como se ela fosse mesmo uma espectadora do próprio filme que ela está fazendo. Então, ela para de atuar e começa a falar: a minha atuação não foi boa, o que eu estou pensando, a ideia do fim do Brasil enquanto nação é uma loucura, isso não faz sentido. E a câmera repousa de lado como se fosse uma terceira perspectiva entre quem, obviamente, espectador do filme, e a própria espectadora agora, que é a própria Grace Passotto. A sensação de não estar em lugar nenhum fica clara em uma temporalidade fugaz que se perde seu próprio fundamento. Aqui, do paradoxo da ficção ser realidade e da realidade ser ficção, abre-se um outro horizonte. Ora, não é o espaço que encerrou a relação da personagem com a nação que se encerra para ela poder sentir um alívio, mas a relação temporal da personagem que encerrou sua atuação. Aqui o encerramento acusa outra abertura para um horizonte, a partir do paradoxo da ficção ser realidade e a realidade ser ficção. Agora, a gente não está mais pensando propriamente o que condiciona esse sujeito, mas como esse sujeito se coloca como constituinte da sua própria identidade. Não pensando ele somente como um ser nacional, mas como algo fora que ele ainda não consegue identificar e se encontrar, mas que esteve sempre latente dentro dele, mas que de certa forma era, vamos dizer assim, colocado à margem devido à perspectiva da história nacional. Bem, eu vou adiantar, gente, para não tomar muito tempo, porque daí depois eu vou fazendo qualquer coisa, os ligamentos dessas três partes. Bem, ok. A terceira parte do curta-metragem, que eu acredito que seja mais impactante e que dá o desfecho para a gente entender essas rupturas temporais do primeiro momento do Brasil que deixa de existir, do segundo momento onde a ficção e a realidade se confundem, é quando a personagem que se encontrava do lado de fora, que quando ela urrou, dizendo assim, meu Deus, o Brasil não existe mais, e teve uma resposta de volta dessa personagem, invade a casa de Grace Passotto e começa a gritar desesperadamente: seu Brasil acabou, o meu nunca existiu. E repete isso insanamente várias vezes, de forma consecutiva, e a personagem Grace Passotto se encontra completamente atônita, não consegue compreender diretamente o que está acontecendo. Como seu duplo, essa personagem de fora, que é ela mesma, inclusive, por isso eu convido vocês a assistirem o curta-metragem, porque é confuso de se explicar na sua própria execução.
quer dizer, confuso, eu tentando explicar de fora, no momento que ele se apresenta perfeitamente. Como seu duplo que antes estava fora de casa, aparece como uma exterioridade de si mesmo, para lembrá-la de que mesmo sob o confortável teto de sua casa, o fim da opressão de habitar o Brasil como lar que recusava sua existência não passava de uma ilusão. Para aqueles que nunca existiram ontologicamente, o tempo não se realiza em si mesmo, mas no enredamento de outras múltiplas temporalidades que se cruzam. Lembramos que o personagem é ambos, o eu e o outro. O que antes era possível de ser entendido como uma totalidade fixa a partir do pertencimento, do ser nacional, agora se transformou em uma situação relacional, em movimento condicionada pela impossibilidade de definição desse sujeito, pelas outras temporalidades que atravessam ele que antes eram completamente largadas à margem pela ideia da historicidade universal. Da personagem que supostamente habita o lar-nação e aceita seu fim, no primeiro momento, ao personagem que de repente não habita e reivindica o contínuo, ou seja, o Brasil de fato nunca existiu, o que você está pensando se vendo dessa forma, sendo que entendemos isso a partir de uma ressignificação das múltiplas temporalidades que estão ali postas. Graça Passou transita entre os limites do lar-nação como um espaço que permite olhar de dentro para fora e de fora para dentro. De fato, o que ela nos permite entender é que a totalidade não pode ser sustentada em si mesma. Há sempre uma suspensão, devido ao fato de que o que se experimenta é um enredamento das múltiplas temporalidades e espacialidades que não se findam. Por isso, a necessidade de direcionar um olhar crítico para o movimento das ressignificações que derivam das subjetividades diaspóricas e que culminam em visões emancipatórias das culturas a partir das experiências vividas coletivamente. Pode passar, por favor? Alguns dos referenciais teóricos que são importantes para pensar essa perspectiva relacional. Aos olhos de Glissant, podemos dizer que o ser no mundo não significa nada sem a totalidade quantificada de todos os tipos de ser na sociedade. Refiro algo próximo ao pensamento de Milton Santos, que afirma que o espaço é resultado das ações multilaterais que acontecem em momentos desiguais. Reconhecendo que o tempo e o espaço nunca mais é o mesmo, este trabalho partiu do olhar dos paradigmas disruptivos e nos enredamentos que apontam para a impossibilidade de pensar o habitar a partir de uma perspectiva etnotécnica de uma totalidade. Dentro de uma perspectiva por uma leitura disruptiva do tempo e de sua relação com as espacialidades descentralizadas, o que se percebe é o conflito e a dualidade aberta, que é a experiência de habitar o diaspórico. Bem, por fim, eu posso complementar agora nas explicações ou nas perguntas que vierem. A conclusão do trabalho, pensando a partir desses 3 momentos de disrupções temporais, o movimento da narrativa de Passou indica que existe uma confluência entre os espaços descentralizados e as temporalidades disruptivas, e essa é a questão central que eu venho trabalhando na minha tese, como funciona essa relação entre as espacialidades que vão se ressignificando e as temporalidades disruptivas dos movimentos migratórios. A personagem, que é o eu e o outro, aponta para a abertura do ser além do interior e exterior do lar em que se habita, ou seja, sem pensar uma ideia de totalidade nacional etnotécnica que nos permite definir a existência humana a partir de um conceito fechado, mas pensando as brechas que existem nessa própria existência para pensar as ressignificações culturais. E, por fim, a nação delimita e compreende o lugar da habitação enquanto lugar do povo nacional, enquanto o habitar como um movimento, pensando a partir de uma perspectiva relacional, surge como um gesto relacional a partir dos múltiplos envolvimentos interculturais e transnacionais. É isso. Bom, muito obrigada, Daniel. Tem uma entrevista da Grace Passou também que está no programa IMS. Está disponível em mais de 2 horas que ela fala. Excelente atriz também, dramaturga, né? Mas, enfim, antes de passar as perguntas para o público, eu queria aproveitar para fazer uma pequena provocação aqui, reflexão, para cada um da mesa tentar responder. Como o nome da mesa se chama Comunicação e Migrações, eu acho que é importante a gente refletir sobre algo que pode ser simples, mas eu acho que existem diferentes olhares sobre o tema, né? Eu queria que vocês falassem a partir da trajetória acadêmica de vocês, mas focando basicamente no atravessamento das pesquisas que vocês trouxeram aqui hoje, como que a comunicação ela pode ampliar e trazer novas perspectivas para os estudos migratórios? Assim, eu sei que é uma pergunta ampla, mas rica, eu acho que é sempre importante a gente escutar. Eu para começar, meu Deus.
Eu vou mudar um pouco, né? Mas eu acho assim, as migrações, ela, por exemplo, no meu caso, ela perpassa e atravessa todos os meus 60 anos de idade. De quando eu era bem pequena, adolescente, quando eu conheci a pessoa que vive comigo, quando os meus filhos, e até a universidade, né? Eu acho que a migração, ela perpassa a minha vida. E ela, como diz o Murra no início, na comunicação é muito recente, né? Muito recente. E a universidade, ela tem também esse papel importante de desvelar. E para mim é um universo muito novo, mas está tudo ali, né? São tantos os autores, são tantas as obras, são tantas as interseccionalidades, né? Eu acho que a gente tem um papel importante também, né? Nessa pergunta que você fez, o que a gente está construindo, cada um de nós, com o nosso pequeno, com a nossa pequena pergunta, com a nossa pequena resposta. E tudo que vem antes da gente, né? E tudo que virá depois, acho que é mais ou menos por aí. Bom, é uma pergunta, tem tanto, né? Eu acho que... Acho que a comunicação, há algum tempo, né, que a gente vem trabalhando com isso, eu acho que ela tem o papel principal dentro dos estudos migratórios de nos indicar como que os processos podem ser ressignificados, podem ganhar novas possibilidades de olhares, podem nos revelar vínculos, nos revelar subjetividades, né? Que até então a gente estava muito acostumado a olhar do ponto de vista das áreas tradicionais do conhecimento, né? Então, acho que a comunicação, ela perpassa aí todo um recurso, ela traz todo um recurso teórico e metodológico para a gente enxergar as comunicações num equilíbrio entre teoria, entre empirismo, mas que a gente possa enxergar como é que ficam as subjetividades, as identidades, os vínculos a partir daí. Que seja por isso. Está funcionando assim também. Bem, essa é uma pergunta, né? Mas, enfim, eu vou começar, acho, pela minha trajetória acadêmica, porque ilustra muito o que significa a aproximação dos estudos de comunicação da migração para mim. Porque durante o meu TCC, durante minha graduação, eu me apliquei muito a entender como é que se formavam os discursos acerca da migração a partir da mídia tradicional, vou colocar dessa forma aqui de uma maneira bem genérica. Mas o que mais me chamava a atenção é o quanto a migração nos coloca em contato com algo inalienável da própria condição humana, que é a relação com o outro. Quando eu comecei a perceber isso de maneira crítica, eu percebi da importância de a gente olhar para as próprias produções e práticas comunicacionais que advêm desse outro, sem necessariamente tentar invadir esse espaço de compreensão do outro a partir da minha própria percepção. E aí entra uma questão que é fundamental, acho que não só para os estudos de migração, mas para as ciências sociais de forma geral, que é pensar como é que a gente pode realizar uma leitura dessas intersubjetividades que se constituem a partir dessa perspectiva do outro, a ponto da gente criar uma abertura que não se resuma novamente a uma questão fechada em si mesmo, a uma nova totalidade, ao que nos remeta ao simples fato de poder dizer essa pessoa é negra brasileira, é asiática brasileira, mas dá conta do que significa a própria experiência e a existência no processo migratório. Por isso que eu acho tão importante a gente voltar para uma questão que é tão básica, que é a relação com o outro, mas ao mesmo tempo, como pelo menos eu venho tentando trabalhar na minha tese, entender que essa relação nunca vai se resolver por si só. A gente não vai produzir uma nova síntese do que é esse ser humano, mas pensar as aberturas ali possível para tentar compreender, talvez, de uma forma muito audaciosa, as redimensões que estão se tornando no meio político, estético e poético, que concerne essa relação humana que está sempre em movimento.
acho de forma bem geral. Aproveitando um pouco isso que o Daniel falou da trajetória dele, né? A minha trajetória, eu estou no mestrado agora há 1 ano e meio, só que eu me formei há 15 anos. Eu nunca pensei em pesquisar migrações, só que estruturei minha carreira para outro caminho, fui trabalhando no mercado corporativo, apesar de ser formada em comunicação, nunca atuei com isso. E depois de um tempo de mudança de carreira, mudança de vida, eu fui trabalhar com pessoas migrantes. Eu trabalhei no ADOS, que acho que a maioria de vocês conhece, ali em São Paulo, em 2016. Depois, 2018 e 2019, eu trabalhava num campo de refugiados na Bósnia. E aí eu era aquela pessoa que, quando os pesquisadores entravam em contato para fazer uma entrevista, para fazer uma visita, para só conhecer uma família, eu era a pessoa que dizia, não vai conhecer, não é dessa forma que a gente pesquisa, sabe? Eu pensava assim, eu era do lado de lá da força, eu dizia, porque eram formas muito inconvenientes de se fazer uma pesquisa, né? Até que, por questões da pandemia, por um retorno, por acaso, para o Brasil, eu acabei ficando aqui, e aí eu entrei no Migrade, lá no FSM, comecei a trabalhar com pessoas migrantes, pessoas refugiadas, e eu falei, bom, agora eu vou me aproximar da pesquisa e eu vou ir para o outro lado. Eu vou tentar entender como que a minha formação em comunicação consegue me auxiliar a pensar em pesquisa e como que eu consigo trabalhar a pesquisa de uma forma ética, diferente da forma que eu vinha acompanhando, né? E também a partir do olhar de a ciência, fazer ciência, o quanto isso pode ser rico, né? Mas pensando nessa pergunta que tu trouxeste da comunicação, também alinhado com isso, quais são as devolutivas que a gente dá para a sociedade, quais são as devolutivas que a gente dá para as pessoas migrantes que são nosso objeto, que são pessoas que a gente lida todo dia, como que a gente devolve o que a gente vem pesquisando? E eu acho que na comunicação a gente trabalha e a gente estuda a interação, a gente estuda o encontro com o outro desde o primeiro dia da faculdade, né? No mestrado, no doutorado. Então acho que a gente tem essa possibilidade de fazer uma devolutiva, não sei, de pensar devolutivas. Quando a Gabriela estava apresentando o trabalho dela, eu achei incrível, tipo, tem um produto final que ela entrega, ela devolve para a sociedade os 4 anos de pesquisa dela, e ela devolve de uma forma incrível. Claro, ela não é da comunicação, está na psicologia, mas tem. O da Fernanda também está devolvendo. E a maioria de nós, quando a gente consegue pensar numa forma de devolver, eu acho que por sermos da comunicação, por estarmos pesquisando comunicação, a gente consegue pensar nisso de uma forma um pouco diferente, né? Eu sempre me questiono muito, e a professora Camila sabe, a professora está da minha banca, né? Participou da minha qualificação. Eu sou muito incomodada com isso, eu trabalho com pessoas migrantes todos os dias, e ao mesmo tempo elas são meu objeto de pesquisa. E elas serem meu objeto de pesquisa me incomoda profundamente, né? Como que eu lido com isso, mas como que eu devolvo para a sociedade saber que aquelas pessoas podem ser vulneráveis ou não, podem ser agentes na sociedade, é isso que a gente quer, ou não, depende do apagamento que a sociedade dá para elas, depende do protagonismo que a sociedade dá para elas, né? Mas eu acho que nós, como pesquisadores das migrações e da comunicação, a gente tem um papel muito grande de devolutiva para a sociedade e para essas pessoas. Bom, muito obrigada. Oi? Guilherme. Muito obrigada, Marília, Daniel, Camila, Adriana. Fora, eu acho. Minha amiga. É por causa do vídeo? Tem que ir lá. Não, eu trago aí. Aqui sentadinho, tá bom. Não, eu só queria contribuir também, porque acho que foi uma ideia, estava conversando com o Otávio ali, e queridos colegas do Migrade, onde eu trabalhei na UFSM, hoje eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas. A gente fez essa questão da ação, né? Claro que a gente está pensando em comunicação cientificamente, mas de uma forma mais pragmática. A gente realizou um curso de formação para comunicadores, um curso de extensão com a querida professora, colega Liliane Brinol, curso de extensão para comunicadores na região de Santa Maria, né? Foi muito frutífero, deu muito... Até a gente teve alguns artigos a partir pensando isso, mas de maneira de ordem prática mesmo, foram mais de 60 inscritos. Ele estava conversando com o Otávio, de repente a gente fazia aqui no Rio de Janeiro, um curso de extensão para comunicadores, né? Pensando todas as questões dos direitos legais, da questão da historicidade, da questão de dividir em módulos, organizado junto com os migrantes também, né? Teve lugares, os migrantes participaram o tempo todo ali com a gente,
Então, isso foi uma ação que a gente realmente fez, né? E foi, se eu não me engano, 1 mês e meio, encontros semanais, uma vez por semana, e, enfim, o Daniel participou e ajudou na construção também. Então, são formas, eu sou muito partidário da extensão, né? Hoje em dia a gente tem esse compromisso, é uma forma também de retribuir todo esse conhecimento e tudo que a gente produz aqui para além dos muros da academia. Eu acho que a gente sempre tem esse norte, o professor colocou ali no final da fala, também Monra colocou isso, né, no final a gente trabalha para as alunas, para os alunos e, no nosso caso, né, para os mais vulneráveis, que é a comunidade imigrante. A gente nunca pode perder isso de vista, né, como uma questão existencial, política, né, também, nossa, né, na ordem eu lembro muito do Rancière, né, a política é a parte do sem parte como tomam parte, né, então a política é nesse sentido, né, então é um lugar do migrante também, né, enfim, e questões sobre a crise, né, que crise é essa, né, não é a migração que está em crise, né, a migração nunca esteve em crise, a gente sempre migrou, sempre foi nômade, está em crise o sistema, enfim, outras questões que devem ser colocadas, então, numa perspectiva crítica. É isso, então, enfim, só queria contribuir mais, né, no sentido dessa pergunta do que nós também colocar, se alguém quiser continuar. Obrigada, Guilherme. Agora a Gabriela tem uma pergunta. Passador de slides, pode perguntar. Tem, na verdade, uma observação e uma pergunta. Gostei muito da tua fala sobre as questões éticas, né? Eu acho que me chama a atenção, eu não estou falando da comunicação, porque eu não sei, mas, assim, sei de várias áreas que fazem pesquisa com seres humanos e que deveriam passar na Plataforma Brasil, nas suas pesquisas, e não passam. E me chama a atenção porque muita gente já conversou comigo da comunicação, falou, não, mas a gente não precisa. Mas, gente, é geral. Precisa 100% das pesquisas. Então, não é só uma questão, assim, tem uma questão anterior até, né, a entrevistar alguém. Você só pode entrevistar depois que você tiver lá um númerozinho, ok. Né? Faz parte do processo ético de pesquisar. Então, assim, na psicologia isso é muito forte, tá? Mas eu vejo que não é forte nas outras áreas, assim, pelo menos essa é a minha percepção, né? E daí queria perguntar para a Camila, então não sei se isso, enfim, vai impactar ou não nas suas coisas, mas acho importante frisar, especialmente quando você está falando de criança e adolescente, né? Porque daí não tem nem discussão, tipo assim. E daí com a Camila eu queria, sabe que eu fiquei pensando muito assim, a galera tem que fazer revalida, né? E daí, quando você não está, você não revalida. Será que há um retorno, né? Porque eu sei que, por exemplo, acho que na Argentina o diploma de lá te dá possibilidade de estudar nos outros países, de trabalhar nos outros países da América Latina e também na Espanha. Então, assim, fico pensando que se você até tem a intenção de voltar para o Brasil, mas não passa no revalida, porque não é muito simples, né? Não é todo mundo que passa, eu não sei como está a porcentagem, será que isso gera uma nova migração, né? Gera um novo movimento? Então, não sei se vocês vão, enfim, analisar isso, mas porque eu sei que não é só o Paraguai, né? A gente tem outros países recebendo brasileiros. É uma boa questão, Gabriela. O Revalida ele não é nada simples. Os dados que a gente tem, que são de 2011 até 2021, menos de 10% do que fazem o Revalida conseguem a revalidação do diploma. E pela aquela plataforma Carolina Bori, que está no ar desde 2017, que agora também faz esse trabalho, para todas as áreas, né? Não só para a medicina, de 2017 até agora, 3 pessoas revalidaram pelo Carolina Bori. Então, assim, é muito difícil. E aí, eu não sei para onde vão essas pessoas, porque também ficar no Paraguai, também não sei se tem ali como é que é a coisa. Então, é um ponto que a pesquisa, se não vai ser esse o foco, mas deve revelar alguma coisa. Tem um número muito grande também na Bolívia, né, de brasileiros estudando na Bolívia.
Então, e agora também está uma movimentação nesse sentido com a volta do programa do Mais Médicos. Porque o Mais Médicos não exige que o diploma seja revalidado aqui, né, para eles atuarem aqui. Então, isso também está sendo visto com bastante comemoração por esse grupo. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai... Vamos ver se a gente consegue passar. Assim, eu tenho... Os meus filhos são médicos, né? Então, por exemplo, eles têm colegas que estudaram na América Latina e tiveram que voltar para cá e fazer o revalida. E a experiência que eu tenho de vários deles é como o exame do EAD, né? Você faz, e você faz, e você faz, e você faz até passar. E se você não passar, você vai trabalhar em outra coisa, enquanto você não passa. E tem também os estrangeiros, né? Por exemplo, médico boliviano, argentino, dos Estados Unidos, porque a medicina é assim. Os meus filhos, eles não podem ser médicos se não for no Brasil. Eles são formados no Brasil. Lá não tem revalida, você não pode trabalhar. Você não pode fazer um ato médico, né? E tem muito do outro lado também. Por exemplo, eu conheço um médico boliviano que ele tentou 10 anos, até que ele passou no revalida. Então, é uma questão legal e uma questão social bastante complicada também, né? Eu não sei, ter uma informação incompleta que eu preciso conferir, porque eu acho que quem voltar para cá e fizer uma especialização, não. É que minha filha vestibulando. Tá. Bom, gente, a gente já passou uns 10 minutinhos do horário da mesa, então acho que a gente vai ter que encerrar agora. Eu queria convidar vocês para participar da mesa 3, que vai ter início 1h50. Ela é chamada Migrações em Debate Teórico-Conceitual. E a gente declara encerrada a mesa aqui, mas continua a conversa no corredor. Eu queria só perguntar, que estou vendo aqui no YouTube, quer dizer que agora já a gente assiste ao vivo? Ou aqui não, o ao vivo vai ser todo no segundo dia, amanhã. Esses vídeos a gente está gravando agora e eu vou subir para o YouTube. Ainda. Tá bom, Só sinalizando o intervalo de almoço, que é de 1 hora, né, para a gente procurar não atrasar, para continuar a gente manter o horário que até agora a gente está conseguindo bem. Tá bom? E mais uma coisa, desculpa, Mohamed. A lista de presença está ali na porta, tem QR Code, então façam ali o check-in. Gostei.